Deus. Obrigado ao Gerson pelo convite, a intimação. Obrigado ao pastor Carlos pela confiança e a permissão de estarmos aqui. E louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, jovens e adolescentes, que resolveram não ficar em casa e vir até esta casa para juntos louvarmos e adorarmos o nome daquele que vive e reina para sempre. Aquele que manda no Brasil, aquele que manda na Paraíba, aquele que manda no governador, no prefeito e no presidente. Aquele que manda na Organização Mundial da Saúde, aquele que manda na América, na Europa, aquele que manda na China e manda no coronavírus. Ele manda no céu, na terra e também lá debaixo da terra. Ele manda nos anjos, nos demônios e no próprio diabo. Ele manda em mim e na sua vida. Ele tem o comando e o controle de todas as coisas. Você crê nisso? Bem forte, diga amém. Amém. A sua fé deve estar alimentada o tempo todo daquilo que é próprio para a fé. Nós vamos falar sobre a estrutura da vida, a estrutura da fé, a estrutura da família, a estrutura da igreja, a estrutura de uma cidade, a estrutura de uma nação, a estrutura do corpo, da alma. Tudo precisa de um alicerce, precisa de um firmamento, porque casa edificada na areia, ela cai. Se sua vida ela não tem estrutura e firmamento, você não chega nem ao final do ano, se desvia facilmente. Eu louvo a Deus, porque o Senhor me sustentou até aqui. Não é porque minha vida é mansa e mole, mas é porque o meu Deus é guerreiro, é varão de guerra, e Ele tem lutado comigo as batalhas que eu tenho enfrentado ao longo dessa jornada. Peço sempre a oração dos irmãos, os que estão em casa, nos assistindo, também todos que estão aqui, por mim, minha esposa, que não está bem de saúde, mas ela resolveu se guardar, para que a partir de amanhã a gente recomece a nossa vida, os nossos desafios, carece das orações dos irmãos. Não é nada muito assustador, mas de alguma forma todo tipo de enfermidade requer oração e remédio, e nenhum tipo de doença é boa, não é verdade? Nós vamos compartilhar um texto da Bíblia Sagrada com os irmãos, nada muito profundo, nada muito demorado, porque eu sei que no final dessa nossa palestra, dessa nossa pregação, os irmãos vão fazer algumas perguntas e estarei aqui à disposição para responder. Peço que os irmãos acompanhem as escrituras, o livro santo. Filipenses é uma carta do apóstolo Paulo no Novo Testamento, depois de Efésios, antes de Colossenses. Os irmãos devem acompanhar para poder, de alguma forma, ser alimentado pelo pão que vem do céu, que é a palavra de Deus. Eu quero ler com vocês Filipenses capítulo 4. Filipenses é uma carta do apóstolo Paulo. Nós vamos ler a partir do versículo 10 até o versículo 13. Não vamos ler apenas esse texto, nós vamos ler também outros. Então, se você está usando a Bíblia em casa, no celular, se você está usando o livro mesmo, folheando as escrituras sagradas, não importa. O que importa, na verdade, é que você esteja com a palavra de Deus em mãos e acompanhe conosco. Filipenses 4, a partir do versículo 10. Se você não encontrou, de alguma forma, fique atento à leitura, que tem gente que guarda lendo e tem gente que guarda também ouvindo. Diz assim o texto sagrado: Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a nossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado,
mas não tinha tido a oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque eu já aprendi a me contentar com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. O versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O texto base que nós vamos trazer a reflexão para vocês hoje tem a ver com essas palavras do apóstolo Paulo, mas principalmente o versículo 13. Guarde bem no seu coração, leve para casa, leve para a vida. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você quiser, junto comigo, numa voz só, todos juntos dizer esse verso. Vamos lá? Os jovens fortes, os fracos podem ficar calados, tá certo? Só os fortes, os fraquinhos, para não gastar muito, né? Deixa os fraquinhos calados, mas eu quero os fortes, viu? Só os fortes. Vamos lá, todos juntos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu já encontrei esse verso em paredes, em camisas, em capa de caderno. Eu já encontrei em capa de CD, DVD, em capa de livros. Mas a explicação desse texto não vem acompanhado desse versículo Filipenses 4:13. Muita gente até canta e menciona esse versículo, mas a aplicação dele tem muito a ver com o tema desta noite, falando sobre aquilo que fortalece, aquilo que reestrutura, aquilo que firma a nossa vida. Esse texto fala da realidade de um homem que, por pregar o evangelho, por fazer a missão que Jesus designou a ele, por estar fazendo o que é certo, por estar fazendo o que é bom, levando o evangelho da salvação para as pessoas, ele foi acusado indevidamente e ele foi preso. E o apóstolo Paulo, preso, na sua primeira prisão, ele escreve 4 cartas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Essas 4 cartas que ele escreve, uma delas é esta de Filipenses, que o tema desta carta é alegria. Como é que um homem, estando preso injustamente, resolve escrever uma carta, ao invés de falar de revolta, ao invés de falar de injustiça, de ira, de ódio, ao invés de pedir para morrer, ele fala para os seus irmãos que estão dependendo de uma orientação, que estão dependendo de um consolo. Ele fala de alegria, estando preso e apanhando. Eu lembro que quando meus irmãos apanhavam, eu me escondia para rir. Porque vendo o outro apanhando, pastor, não dói na gente, a não ser que a gente tenha um vínculo muito grande com a pessoa e a gente toma as dores e, epa, não bata não, aí é meu, aí é minha. Não vai não, que aí está mexendo comigo. Porém, o apóstolo Paulo, ele estava apanhando de vara, ele estava sendo surrado por causa do evangelho, por causa de Cristo, por causa do que era certo. Você ser punido por algo que você fez de errado, vai que a gente até aceite, mas ser punido, torturado, por causa da verdade e do certo, não é todo mundo que aguenta. É preciso que se tenha uma estrutura muito grande, é preciso que se tenha uma maturidade muito grande, é preciso que se tenha fé, força, valentia para aguentar, porque não é para qualquer um. E é baseado, fundamentado no exemplo deste homem, o apóstolo Paulo, que muitas vezes caluniado, perseguido, açoitado, resolveu permanecer firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Eu quero trazer para vocês o sentido de Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
cada irmão, cada irmã, cada jovem aqui presente, e os que estão assistindo, e os que ainda hão de assistir, vai ficar gravado lá, ainda hão de assistir, este sim, eles, todos nós, precisamos entender o que significa posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cada um de nós passamos por aflições terríveis. Tem coisa que para você é ruim e para mim é fácil. Tem coisa que para mim é ruim e para você é fácil passar, porque Deus deu uma estrutura diferente para cada um. Nós temos nomes diferentes, histórias diferentes, nós temos estruturas diferentes. A forma como a gente se alimenta, o que a gente gosta, o horário que a gente acorda, a forma como a gente produz e reproduz nossa vida diária, cada um de nós temos plantado e colhido, nós temos vivido nossa própria realidade, nossa própria história. A questão é, o que nós estamos passando, nós temos estrutura para enfrentar? O que vem por aí ainda, 2021, 2022, até 2050, será que você escapa? Será que você aguenta? Eu vejo um jovenzinho, pastor, uns jovens de hoje, alguns, é o que minha avó diria, não dá um prego na barra de sabão. Eu percebo alguns jovens, que até para levantar, parece que não é mais jovens. Até para bater palma, parece que não é mais jovem. Até para dizer o seu próprio nome, parece que não é mais jovem. O jovem que é exemplo de força, de vigor, de alegria, parece não ter mais alegria. Um inimigo invisível, um vírus que só um microscópio pode identificar o seu tamanho, a sua característica. Um vírus está abalando o mundo, está peneirando o planeta pela permissão do botão do Todo-Poderoso que permitiu um vírus chegar na nossa existência e mexer com todos os mortais, com todos os humanos. Em qualquer civilização, em qualquer lugar, esse vírus chegou. Abalando a estrutura econômica, política, abalando as famílias, abalando a fé, as emoções de muita gente. Chegou o vírus. Mas o Deus do apóstolo Paulo, o Deus da Bíblia, ele não foi atacado por vírus nenhum. Nenhum vírus vai chegar à sua presença, porque ele tem o comando e o controle de todas as coisas. Nós estamos diante de uma realidade de pavor, de pânico. Nós estamos diante de uma realidade de desesperança. O povo está sofrendo só com a notícia do rádio, da televisão, da internet. Morreu, matou, morreu. Está doente, vai morrer, não vai, escapou. Cada notícia mexe com a estrutura de muita gente. Eu soube de uma notícia aqui de João Pessoa, que um botijão de gás explodiu na casa de uma mulher. Não sei se vocês assistiram. Aquele botijão, pequeno, gordinho, bonito, útil, lá coberto, não é? Transmitindo o seu gás, de repente vaza e explode. Aquela explosão abalou a estrutura do prédio, não só um, de vários, e tudo veio abaixo, porque a estrutura não aguentou a explosão. Você acredita que muita gente não vai ser hospitalizado por causa do vírus? Tem gente que nem vai ser contaminado com vírus, mas as notícias, esse momento tenso, esse momento de abre igreja, fecha, abre comércio, fecha, pode ir, não pode, bota a máscara, tome gel, bota a máscara. Essa sensação toda vai mexer com a estrutura emocional de muita gente, vai mexer com a fé de muita gente. E eu quero, nessa oportunidade, dizer para você que o Deus que segurou Paulo
Ele tem poder para segurar você. Agora é preciso viver da forma certa, acreditar e viver e agir da forma certa, para que essa força que fortaleceu Paulo, fortaleça você também. O versículo de número 12, o versículo 11, a parte final do versículo 11, ele diz: porque eu já aprendi a me contentar com o que tenho. Irmão, isso aqui ajuda tanto na vida, porque tem gente que quanto mais tem, mais quer. Já notou isso? Você tem 2, 3 pares de sapato, quer mais um. Você tem um celular, na verdade na sua casa tem 5, tem 4, tem 3, e você já está pensando em outro. Você tem um computador, mas já está pensando em outro. Você tem uma roupa, já está pensando em outra. Você tem uma Bíblia, mas já está pensando em outra. Tem um carro, está pensando em outro. Tem uma casa, está pensando em outra. Está sempre pensando em querer, como uma sanguessuga que não se basta, que não se satisfaz. Isso faz com que você fique angustiado, porque o que tem não lhe satisfaz, e você só se satisfaz quando tiver outra coisa que ainda você vai descobrir. E você vai procurar, e por não ter tempo de procurar, condições de achar ou de comprar, você se angustia, mesmo já tendo o que é suficiente. O apóstolo Paulo, ele já resolveu isso. Ele disse: eu aprendi a me contentar com o que tenho. Tem arroz? Eu como. É um ovinho? Eu como. Ah, tem manga? Tem não. Mas goiaba? Tem, eu como. Tem banana? Tem, eu como. E uva? Também. E maçã? Ô glória, manda. Mas se não tiver essa fruta toda, tiver pitomba, manda. Se tiver só um coco, eu abro a água e a carninha, manda. A questão é, você não aprendeu ainda a se contentar com o que tem, vai sofrer.